Meu nome é Wellington, sou profissional de educação física, trabalho no ambulatório de diabetes da Santa Casa e estou aqui hoje, né? Eu trabalho também com a Bia, que todo mundo já conhece, e a Franciele. E estou aqui hoje para fazer uma live junto com a Isabel, que é a minha convidada, para a gente falar sobre a percepção dela do exercício físico no diabetes dela. Eu sou terapeuta ocupacional, né? Sou da área da saúde. Como consequência do diabetes também, tive muita Ah, afinidade com a área da saúde, que só que legal. eu fui mais do lado da rotina, das atividades. Então, sou Sim, sim. terapeuta ocupacional, sou especialista em gerontologia e psicogerontologia. Então, tenho muitos, eu falo que são meus amigos, tenho muitos amigos diabéticos, então lido muito com eles também, né? Sim. Sou preceptora também na área da saúde mental, tá? Então, atualmente a minha rotina está toda voltada para essa área, né? Então, é uma rotina muito acelerada e também tenho como parceira a diabetes, porque eu tenho como parceira, eu coloco assim, eu Sim, falo que sim. ela é minha parceira, né? Faz parte da sua vida. Com certeza, desde muito cedo. Então, ela é uma parceira. Sim, Hoje sim, ela é uma parceira, né? sim. Demorou para fazer essa parceria, mas enfim, ela faz parte da minha vida e do contexto que eu estou inserida hoje. Então, assim, bem resumidamente, em se tratando de profissão, né, Wellington? Sim, Como sim, né, a sua profissão, estamos colocando aqui como profissional, também da claro. área de saúde. Vamos lá. Bacana. Então, é importante a gente ressaltar inicialmente, né, são os benefícios do exercício físico para o diabetes. Então, a gente percebe hoje, né, o exercício físico, ele diminui o risco cardiovascular, aumenta o bem-estar, melhora o controle do peso, né, a gente sabe que melhora o controle do peso, melhora a força muscular, que é muito importante, condicionamento físico, redução de triglicerídeos, captação de glicose, que é importante, bastante importante aí, né, na vida do diabetes. A gente sabe quanto é importante a captação de glicose aí na célula, né? E a gente percebe isso pela captação de glicose na célula muscular, né? Que é um dos papéis mais importantes aí do exercício físico pro diabetes. E falando sobre isso, me conta um pouquinho sobre seu histórico do diabetes. Quando o diabetes surgiu na sua vida, em que época da sua vida, como foi que aconteceu? Me conta um pouquinho sobre isso. Ok. Então, vamos lá. O diabetes, eu fui descobrir o Hum, diagnóstico. Eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, tá? E eu venho da zona rural do interior de Minas. sim, Então, naquela época, isso foi em 1996. Então, assim, não tinha muita orientação em relação à própria doença, né? Na cidade onde eu nasci, uma cidade que é muito pequena, 5 mil habitantes, o pessoal não conhecia muito sobre o diabetes tipo 1, conhecia muito sobre o diabetes tipo 2. sim, Então, assim, e eram muito poucas crianças que tinham diabetes na cidade, né? Eu sim, lembro muito bem, na época, isso ficou muito marcado para mim, que era 3 crianças, eu mais 2 crianças que tinham o DM1, e as outras 2 crianças não tiveram, sim. e as outras duas não tiveram um bom prognóstico, acabaram falecendo. Então, eu sempre fui aquela criança da cidade que tinha a expectativa de que eu seria a próxima a falecer por causa do diabetes, né? Sim, Então, assim, foi complicado a minha infância com a DM1, mas essa característica de ter nascido no meio rural, de uma cidade pequena, né? sim, Assim, veio junto com atividade física, né? Que foi assim, para mim, no meu histórico diabético, foi sim, essencial, né? Mas a minha história em relação ao diabetes é essa. Eu tive com 10 anos de idade, não tinha muita informação naquela época, apesar de já ter avançado, naquela época já tinha um avanço em relação à medicação e tudo mais,
mas não era de conhecimento da maioria dos profissionais que eu tinha acesso também na época, né? Na Entendi. época eu fazia tratamento aqui em Belo Horizonte, mas também era restrito essa questão de ter Sim. contato com Nossa. E é isso que eu ia te perguntar. Quando é que o exercício físico entrou na sua vida? Como entrou? Por que entrou? Se foi pelo diabetes ou não foi? Se foi já uma coisa de família ou não? Como é que entrou isso na sua vida? Então, já coloquei essa questão de eu ter sido nascida em meio rural, que isso já Sim, conta uma atividade física. Mas eu não era uma criança muito ativa, assim, sempre fui mais quieta e tudo mais. Mas a presença da atividade física na minha vida foi sempre frequente, porque no meio rural você se movimenta muito, né, eu não fui uma criança que cresceu com videogame, voltada para tecnologia, ao contrário, assim, né? A gente brincadeira de sempre criança da roça mesmo, né? Correr, pular, exatamente. saltar, fazer de tudo. E eu gostava muito, não só pela questão na época assim, eu nem associava tanto ao diabetes, mas Uhum, assim, eu tinha um prazer em estar fazendo essas atividades. Eu era aquela sim. criança que gostava da aula de educação física, não faltava da aula de educação Ah, física. sim, Eu não era muito, eu não era muito, como é que eu posso dizer? Eu era mais resistente, Wellington. Eu entendi. conseguia ficar muito tempo em atividade, né? Eu não era muito veloz, nunca fui muito Entendi. veloz em atividade Entendi. física, mas eu era muito resistente, né? E tinha uma repercussão no diabetes, porém não era percebido isso ainda, né? Na época se dizia muito essa questão de faça atividade física, mas não era compreendido muito como isso poderia ser feito, em que momento poderia ser feito. Então eu fazia em momentos aleatórios, assim, né? Mas assim, sempre foi benéfico, sempre foi benéfico. Sim, E eu percebia muito assim que fazia diferença. Hoje eu entendo que fazia diferença já no meu humor, não só na glicemia, assim, fazia sim, diferença no meu humor. Quando eu sim. não participava das aulas de educação física ou não fazia alguma atividade assim, para além, porque todos os dias, como eu morava na zona rural, a minha escola ficava mais ou menos 2 quilômetros da minha casa. Então, Entendi. todos os dias eu andava, em média, 4 quilômetros. Sim, Já era, já é uma atividade física, né? né? Mas eu não considerava aquilo. Aquilo para mim não era uma atividade física. Sim, Fazer alguma coisa a mais, né? sim, sim. Então, inicialmente, o meu histórico com atividade física foi esse. Não foi principalmente por causa do diabetes. Já fazia É isso que eu parte ia da te minha... perguntar, se foi pelo diabetes. Não, Então não não foi pelo foi. diabetes. Tá, Não, e nessa fase, você acha que você sentiu, tinha alguma percepção em relação ao diabetes, por exemplo, a quantidade de exercício físico, se você ficava mais cansado ou não? Como é que era essa percepção para você? Tipo, em relação às outras na crianças, em relação a tudo? adolescência. Sim, Olha só, eu não tinha muita compreensão sobre a doença, entendi. né? Na verdade, eu não tinha compreensão nenhuma sobre a doença. Uhum, Na época, não se preocupava em ter a educação em diabetes. Na verdade, fui ter acesso à educação em diabetes porque eu tive um acompanhamento de uma psicóloga chamada Maria de Fátima Campos. Ela trabalha aqui em Belo Horizonte, sempre acompanhou diabéticos, então eu tive esse acompanhamento dela, mas eu tinha uma orientação dela em diabetes. sim. Então, assim, uma compreensão do que seria a influência da atividade física no diabetes, perceber o que ele traria de benefício ou não, eu não tinha essa percepção na infância, na adolescência. Eu Entendi. fui ter depois que eu fui começando a associar mais atividades e tudo mais. Mas na infância e na adolescência, não. Tanto Sim. é que na adolescência eu tive crises convulsivas, porque Ah, eu não sabia, eu fazia uso da insulina NPH. entendi. E também, como tinha questão da educação em diabetes na época, tanto os meus familiares que cuidavam de mim e eu também não sabia da questão dos picos de insulina,
quando que eu tinha que alimentar naqueles momentos, se eu podia fazer atividade física, como eu poderia fazer aquela atividade física. Ia muito por aquela questão de... Eu ia muito por perceber o que eu sentia, Uhum. né? E aí eu ia ali desvendando por mim mesma. Então, assim, acontecia, por exemplo, em uma das crises convulsivas que eu tive, eu tinha feito muita atividade física e não tinha alimentado direito e coincidiu com o pico da insulina. Só que eu Sim. não tinha percepção disso, eu não conhecia, né? Uhum. Sim. Mas não foi por causa da atividade física, pelo Entendi. contrário. Sim. Foi pelo não saber que eu tinha que me preparar para a atividade física. É, que é E muito coincidiu. importante, né? A gente ressaltar isso, porque é o que eu sempre falo assim com os pacientes lá da Santa Casa. É saber se preparar mesmo, é saber entender como seu corpo se comporta e de que forma você tem que agir para que, né, você não venha a passar mal ou sentir alguma coisa ou ter uma hipo, né, durante o exercício físico. Eu falo isso o tempo todo com eles. O Isso. E conhecer uma o questão. diabetes é muito importante. Conhecer como o diabetes age no seu corpo é muito importante, né? E uma coisa também na época, Wellington, é que, por exemplo, meus professores, eles não conheciam sobre diabetes, eles não tinham orientação sobre, né? O que eu falo assim, por exemplo, os educadores físicos que me davam aula de educação física não tinham conhecimento sobre o diabetes, assim, né? Sim, Nem sim, qualquer saúde, né? Que o exercício tem um impacto. Então, assim, eu, por exemplo, as crises convulsivas que eu tive, nenhuma eu fui hospitalizada. Eu consegui reverter o processo, em casa mesmo sim, ou onde tivesse. Mas, assim, não eram orientados, não sabiam como fazer. Então, assim, era muita desinformação. sim, Mas eu não fiquei receosa de praticar atividade física, pelo contrário. Assim, né? sim, Foi muito benéfico para a minha vida enquanto criança e sim. adolescente. Isso é E ótimo. adolescente. Isso é a percepção que você teve já muito nova, isso é muito bom, né? Porque aí isso É, já foi entrando na sua vida naturalmente, né? exatamente. O exercício físico e a atividade física, depois você, como educador, vai falar sobre essa diferença que eu acho muito importante. Sim, Mas sim, o exercício e a atividade física, para mim, sempre fez parte da minha rotina. sim, Né? Então, eu tenho disciplina com a atividade física, sim, né? Mas sim. é muito prazeroso para mim, né? E Pois é. nessa época aconteceu. Ah, bacana. Então, vamos lá, vou explicar para você um pouquinho sobre para você e para as outras pessoas, né? Sobre o exercício físico e atividade física. Então, qualquer atividade atividade física nada mais é que qualquer atividade no seu dia a dia. Ou seja, lavar uma vasilha, lavar um banheiro, varrer uma casa, ir na padaria buscar um pão, sei lá, agachar, levantar, sentar, né? Se sentar no sofá, levantar do sofá. Isso tudo é uma atividade física. Agora, quando a gente pensa em exercício físico, ele tem que ser, ele tem que ser pensado, ele tem que ter um objetivo, então vai ter um objetivo, e ele tem uma quantidade de execuções que você tem que fazer, ele tem que ser planejado para que alcance um resultado. Então, o exercício físico, ele tem por obrigação manter uns parâmetros, né, que seria quantidade, séries, e um objetivo para alcançar com essa quantidade de séries e exercícios. Ficou claro? Ficou muito claro. E vamos lá, em relação hoje ao que você faz como atividade física. Eu sei que você faz muita coisa, que a gente conversa muito, né? A Isabel, hoje, ela é uma aluna de uma academia onde eu hoje atuo como professor, como personal. E a gente se conheceu ali, eu vendo ela no salão de musculação, com o Livre, né? E aí eu olhei para ela assim, tem diabetes, quero ser amigo, vamos conversar. E aí peguei a Isabel no meio do salão de musculação e a gente começou a conversar. E aí eu sei que a Isabel faz bastante coisa, já fez bastante coisa.
e conta um pouquinho sobre o que você fez, o que você faz e quais são as coisas que hoje você faz. Tá. Então vamos lá. Depois que eu vim para cá, para Belo Horizonte, tem 20 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu fui procurando a atividade física que poderia complementar aquela que eu já fazia. Eu corro, a corrida já faz parte do meu dia a dia há muitos anos. Tá? Inclusive, Inclusive, antes de vir inclusive, para cá. há meia hora atrás, Isabel estava correndo, me mandando mensagem falando: estou chegando em casa para tomar um banho e para a gente entrar para a live. Então, ou seja, ela gosta mesmo de uma corrida. Precisa, assim, né? Tem que ter a corrida. A Sim. corrida já faz parte da minha vida desde os 14 anos de idade, Ah, tá? que bacana. Muito tempo. Tem muito tempo já que eu corro. E quando eu vim para cá, eu queria sempre complementar essa corrida. Sempre foi falado pelos meus endócrinos, eu passei por vários endócrinos, assim, né? Tive experiências várias, assim. Então, a atividade física, ela foi percebida mais ou menos quando eu tinha uns 26 anos. Isabel, chega um pouquinho mais próximo da câmera que tá falando que tá ficando baixo um pouquinho seu áudio. E agora É, ficou melhor? agora tá bom. Tá. Eu que vou aumentar minha fala aqui, né? Tô sem força depois de correr. Pode falar alto mesmo. Então, com 26 anos, a endócrino que eu comecei a fazer o tratamento com ela, começou a perceber que eu tinha um excesso. Ela falava que era excesso de atividade física, mas eu tinha mesmo assim, um excesso nessa época. Mas aí, por exemplo, quando eu entrei, eu passei no vestibular, entrei para o UFMG, e eu fazia, o meu curso era ao lado do prédio de educação física. Então, o que eu Hum, fiz? Fui buscar uma atividade física lá na educação física, que foi a sim. natação. Então, durante 4 anos, eu fiquei nadando, assim, nadava meio-dia, Wellington, assim. E Sério, também, meio-dia? depois do almoço, usava insulina, na época eu usava insulina regular, não era nem a ultra rápida. Sim, Usava regular. Infelizmente, os meninos ainda também não tinham uma informação adequada sobre essa questão do diabetes, mas a primeira coisa que eu chegava e falava: sou diabética, estou fazendo atividade física, tomei a insulina, se eu passar mal, aqui está meus primeiros socorros. Aí eu sim. sempre andava com uma bolsinha que tinha fruta, tinha mel, tinha sachê de açúcar, aquela coisa Sim. toda. Eu sempre fui um pouco exagerada com os meus primeiros socorros. Ok. Então, eu nadava, fazia aula de natação, fazia corrida, mesmo na aula, tendo a aula de natação meio-dia, final de tarde eu sempre corria. Então, realmente, eu tinha uma sensibilidade à insulina, né? Porque eu sempre apliquei, então, a insulina exógena, eu tinha sempre uma sensibilidade mais alta à insulina. Sim, Só que não era discutido isso. Alguns endócrinos que eu tive, que eu fui acompanhada, assim, eu levo em consideração que talvez na época não se fosse tão estudado isso, sabe? sim, Eu tento entender que alguns momentos as informações não eram tão acessáveis como é sim. hoje, por exemplo. Uhum. Então, eles não levavam isso em consideração. Então, por exemplo, eu tinha hipoglicemia uma atrás da outra, não tinha, e eu sempre ficava preocupada, porque eu associava assim, será que a alimentação não está bem feita? O que eu estou fazendo de errado? Eu não estou sabendo conciliar as coisas, mas eu não parava de fazer atividade física. Isso foi o que eu parei. E Tava aí lá. eu fui conhecendo outras pessoas, né? Sim. Conhecendo outros diabéticos, aí eu comecei a procurar por mim, por conta própria, comecei a Uhum. estudar isso, aí eu comecei a perguntar outras coisas foram surgindo à medida que eu fui aumentando o nível de atividade. E eu nunca tive, por exemplo, interesse em hipertrofia, Entendi. né? Uhum. Então, assim, eu sempre encontrava informação da atividade física para o diabético para ter isso, esse ganho de musculatura. Eu falava assim, mas isso não é meu objetivo, como é que eu vou fazer? Né? Aí eu extrapolava na alimentação, aí eu chegava na minha nutricionista e falava assim, eu estou fazendo errado, eu acho, mas é porque eu estou fazendo atividade física, eu estou tendo hipoglicemia, eu não sei o que eu faço, e aquela confusão toda. Então é o seguinte, opa, caiu, voltando. É,
eu tinha disciplina com a questão da atividade física, Sim, mas eu não sabia como conciliar. E aí eu fui conhecendo essas pessoas, e aí eu fui vendo o que eu tinha que fazer, fui vendo o que eu tinha que usar como recurso quando se eu tivesse uma baixa de glicose durante a atividade física. E eu conheci as referências, né, em relação à glicose e o que fazer para desempenhar as atividades físicas. E aí, como terapeuta ocupacional, eu comecei a pensar assim, Isabel, você precisa reorganizar a sua rotina para você entender como que você vai praticar essas atividades físicas, sim. levando em consideração que você tem diabetes. E aí eu fui procurando mais informação, sabe? E Uhum. aí, hoje, aí só para fechar o negócio da natação. Aí eu finalizei a faculdade, parei a natação. Saí da natação, comecei a fazer dança contemporânea. Fazer Nossa, que dança mudança contemporânea. drástica. Aí eu mantinha a corrida, fazia dança contemporânea. E aí, mantendo a corrida e entrando para a dança, eu comecei a sentir o meu joelho. E Entendi, aí fui no ortopedista, o que ele disse? Vai entrar para musculação. entendi. Então, eu entrei para musculação com 26 anos. Então, tem 10 anos que eu estou fazendo musculação Sim, e a corrida. Então, sim. eu aumentei a quilometragem da corrida, faço a musculação hoje. A musculação, a corrida e o Muay Thai. É, o Muay Thai. E o Muay Thai. Faz Hoje, são tudo, as minhas três atividades físicas. faz tudo. É, pode perguntar, Wellington, eu tô Não, aí eu ia te participando. perguntar. E aí, como é que é? Como é que funciona essa organização das atividades que você faz? Você faz todas, todo dia, não faz? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem. Vamos pensar o seguinte, a minha rotina, ela é muito dinâmica. Então, aquela questão de você chegar em casa, descansar, depois de um dia cheio, no meu caso é o contrário. Eu chego em casa, o meu descanso é fazer atividade física, né? Perfeito. Eu não tenho muita energia pela manhã, assim, eu não consigo fazer atividade física pela manhã, não é o meu foco. Sim, sim. Então, eu faço atividade física à noite, então depois que eu chego do trabalho, atividade física, e assim, todos os dias eu corro. É Todos os dias fixo, eu todos os dias. é fixo todos os dias, Quanto você corre tá? todo dia? Olha, em média, assim, quando eu tenho que fazer uma coisa mais rápida, igual hoje, Sim, eu corri 6,5 km, né? Foi uma coisa mais rápida. Mas mais em rápido. média, mas, é uma média de 9 a 11 quilômetros Que que é eu faço bastante. Sim, diariamente. sim. É bastante, é Sim. bastante. Mas eu faço É, mais ou menos isso. A musculação eu tento manter de 3 a 4 vezes na semana. bacana. Mas 3 vezes eu faço, tá? E o Uhum. Muay Thai eu faço 2 vezes na semana. Ótimo. Só que é uma coisa, assim, Wellington, a atividade física, para mim, ela não é, assim, ela é obrigatória, sabe? Sim, Assim, eu não agendo nada pro horário da atividade física, perfeito. a não ser que seja, assim, algo excepcional mesmo, Sim, né? Um sim. compromisso que tem que ter e tal, e quando eu tenho que fazer isso, eu me organizo para fazer essa atividade física antes, ou eu faço pela manhã, abro a sessão e vou lá e faço pela manhã, Sim, mas eu não deixo de fazer atividade física. bacana. Mas hoje, assim, a percepção que eu tenho em relação à prática da atividade física, alimentação antes da atividade física, a minha Ia te glicemia. fazer, ia te fazer essa pergunta agora. Hoje, por exemplo, se chegou na academia, sua glicemia está baixa, abaixo, vamos pôr aí, abaixo de 90. O que que você geralmente faz? Aí quando eu chego, por exemplo, eu corro antes de ir para a academia. Sim, Então, durante a corrida, eu vou aferindo a glicose, né? sim, Hoje, eu tenho acesso ao, como você falou, né? Você me reconheceu pelo livro, sim, né? sim, Hoje eu tenho acesso ao livro, né? sim. Vamos ver até quando, né? Porque essa coisa absurda de preço aí, Pois é, tá ter acesso. difícil. Enquanto eu tiver acesso ao livro,
né, melhora muito a qualidade de vida da gente. Sim, Eu parava durante a atividade física, a corrida, para sim. ferir a glicose. Chegou o momento, Wellington, que eu fazia a medição, o furo no dedo e tal, tudo mais, correndo, assim. Eu falei assim, não vou parar a corrida para medir isso, não. Eu vou me adaptar a isso aqui. Então, eu Mudou, fazia. né? Aí, com o Libre, nossa, o Libre é muito dinâmico. O Libre, ele Sim, melhora muito a qualidade de vida da gente, assim, não só sim. para atividade física, né? Aproveita e já explica o que é o Libre pra gente, que aí para as pessoas que ainda não conhecem, explica um pouquinho aí pra gente. Nilton, aqui não tem nem como eu mostrar que eu tô com uma blusa com a manga comprida. Mas, assim, é uma forma de medir a glicose, né, por um catéter, né, que você coloca no braço. Deixa eu ver se tem jeito de eu mostrar aqui. Sim. Vai ter jeito, eu tô com a blusa bem presa. Não, sem problema, mas Tem um bottom, né, um bottom, sim, que tem, assim, uma cânula que fica no braço. Eu uso no braço, né? Tem gente que já está experimentando em várias partes do corpo. Mas, por enquanto, eu só testei no braço, que deu certo para mim. sim, E você tem uma leitura dinâmica dessa glicose. Então, e além disso, você tem setas que vão te indicando se sua glicose está com uma tendência a aumentar, a baixar. E você sabe mais ou menos calcular o que você precisa é, usar naquele momento. Se você precisa de insulina, se você precisa de alimentar. Então, por sim, exemplo, de acordo com a pergunta, se eu chego na academia, minha glicose está abaixo de 90, eu paro, me alimento, né? Geralmente eu como uma fruta, ou se ela estiver muito baixa, aí eu uso sachê de mel, né? E perfeito, aí perfeito. aquele padrãozinho de mel, né? De Aham, 5 sim. gramas de Eu cada falo vida. muito, eu falo isso muito para os meus pacientes lá na Santa Casa. Fica assim, gente, o sachêzinho de mel é perfeito, porque ele é muito É, prático e é rápido. Ele está ali, e já é é, padrãozinho ali. é rápido e é barato. Muito, muito E a barato. gente gasta tanto, então a gente tem que procurar esses recursos assim também. Com Então, certeza. o sachê de mel, ele é assim, 5 gramas de carboidrato em cada um. Então, Sim, eu vou usando e vou esperando. Assim, em média, eu faço o uso ali do mel ou da fruta, espero uns 10 minutos, ela, né, melhora. E como eu sim, sei que a musculação em mim, né, porque eu gosto de enfatizar isso, Wellington, porque eu já conheci outras pessoas que tinham efeito completamente contrário ao que acontece no meu organismo. sim, sim. No meu metabolismo, ele reage à musculação aumentando a glicose. Então, por exemplo, eu estou com uma glicose de 90, por exemplo, eu vou comer uma fruta porque eu não me sinto segura Sim, claro. de fazer uma atividade física com 90 de glicose. Mas eu como a fruta e vou fazer a musculação. Eu já sei que dali a pouco a glicose já vai aumentar. Então, eu me Uhum. sinto mais, tá? Entendi, E eu sim. essa segurança tem muito pouco tempo, Elton, porque até então eu não tinha informação. Sim, Agora eu tô, assim, eu digo que no momento, depois de ter passado por várias pessoas, de ter conhecido muita coisa, de estudar sobre o diabetes, eu fui encontrando pessoas que foi me orientando de acordo com o que eu tenho que realmente fazer. claro, claro. Então, assim, uma percepção muito interessante, Sim, dá para padronizar isso. sim, sim, sim. Então, quando eu estou abaixo de 70, eu uso mel. Com certeza eu uso mel. Sim, E espero tempo maior. Quando claro. eu estou com ela mais ou menos 90, 100, eu como uma fruta, espero menos tempo, espero mais ou menos uns 5 minutos e começo a fazer atividade física, a musculação. Se por Sim, acaso eu vou fazer um Muay Thai, aí eu como uma fruta e um carboidrato, assim, por exemplo, um pão, sim, uma fatia de pão. Porque bacana. o Muay Thai, ele gasta muita glicose. Gasto Muay bastante, né? Thai. É muito intenso, né? Uma atividade muito intensa. Isso. E eu faço 1 hora de aula. E eu Sim. sou muito ativo, velho. Eu sou muito enérgico. É, né? Então, eu consumo, eu consumo muito. Sim. E Então, eu faço isso durante, antes. durante o Muay Thai, Durante, como é que você faz? Você mede a glicemia? tanto.
qualquer atividade física, Wellington, durante eu vou lá, pego o livre, monitorzinho Perfeito. e olho. E olho. Perfeito. Porque, como eu entendo que eu faço com uma certa intensidade, eu Sim, sempre vou conferir. Quando eu estou mais calma, mais tranquila, eu não fico tão preocupada. Mas sim. não é o que eu faço a maioria do tempo. Uhum. Então, estou aferindo, Sim, né? Quando eu vejo, por exemplo, no meio da atividade da musculação, ela começa a aumentar muito, eu corrijo com a insulina. E bacana. aí eu uso uma famosa continha que a maioria dos diabéticos conhece. E aí eu sei mais ou menos quanto eu tenho que usar para aquela medição lá, né, pelo resultado que eu tive, Sim. né? Eu não uso aquela tabelinha, Wellington, alguns diabéticos usam, né? Por exemplo, você está com 150 de glicose, Sim. você São aplica as um tal. diretrizes, né, que a gente fala, que são as diretrizes que são um padrão, um parâmetro para que as pessoas acompanhem mais ou menos o que deve ser feito ou não. Não, não da diretriz em relação à atividade física, mas a dosagem de insulina. Tem uma Ah, sim, tabelinha não, para sim, alguns entendi, diabéticos. desculpa. Entendi, Eu não faço o uso daquela tabela, eu faço uso entendi. de um método, né, que Sim, cada endócrino trabalha com o seu paciente de uma forma diferente, né? sim, Hoje eu trabalho com a minha endócrino, ela me orienta nisso e deu super certo para mim. Então eu faço essa continha e aí eu sei quanto de insulina eu vou usar para corrigir aquela questão ali da glicose durante a minha atividade física. E sim. passa ali um tempo, a ação da insulina, a minha glicose estabiliza, né? Agora, por exemplo, estou no meio da corrida ou do Muay Thai, que são atividades mais intensas, Sim, eu paro e como. Ou, por exemplo, perfeito. na corrida, tem aquele sachê de. Eu esqueço o nome, assim. Um gelzinho, você Ah, eu não sei, eu sei qual, mas não sei o nome, não lembro o nome aqui. Ah, sim, carbar. Então, você sim, usa o sachê e ele mantém ali para mim, para eu poder finalizar a atividade, a corrida. Em média, eu corro por volta de 1 hora e 10. Eu faço mais ou menos essa quilometragem. Então, ele me sustenta para eu fazer essa corrida sem ter hipoglicemia, tá? uhum, Então, quando eu faço isso, seguindo isso, dá tudo certo, dá super entendi. certo, né? Bacana. E eu vou anotando as coisas quando elas vão dando errado, assim, levo para o endócrino. Tento agora discutir com o educador físico maravilhoso que eu tenho Adoro. pertinho agora. O que a gente mais faz hoje é discutir sobre diabetes, né? A gente discute muito sobre diabetes. E aí é assim, eu vou me aperfeiçoando à medida que eu vou sabendo que eu tenho ali. Por exemplo, acho interessante também colocar que Sim, todo educador físico que eu conheci, então, não tinha conhecimento sobre diabetes, né? Você foi o sim, primeiro que eu tive contato que sabe sobre diabetes. sim, Então é mais fácil você ter conversar sobre isso, falar sobre as suas questões e a pessoa entender como que ela vai fazer a atividade hum, física. Os outros foi muito interessante, porque sempre foram pessoas que demonstraram interesse sim, em sim, conhecer. Então, também tive muita sorte de encontrar pessoas que estavam disponíveis para conhecer hum, sobre isso. Mas, assim, é muito diferente, né? É muito diferente você ter acesso a quem conhece sim, mesmo. claro. É muito diferente, né? É, Às vezes a gente e fica um pouco cansado e tal, não sabe por quê, tem que parar para pensar, para entender como é que está a sua glicose, se é o é, cansaço do dia, se é o cansaço da glicose, a causado gente, pela glicose e tal. a gente faz muito uma coisa na Santa Casa que eu acho que acaba sendo bom, né, até para os pacientes, que é, como a gente sabe, né, que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, nem todo profissional vai ter o mesmo conhecimento, então a gente às vezes se dispõe até a conversar, tipo, assim, ah, vou para academia, quero fazer, tenho medo? Manda mensagem, pede profissional para mandar mensagem para mim, para a Bia ou para a Fran, a gente conversa, explica, conversa o que que pode, o que que não pode, como é que tem que ser feito, para que a gente dissemine isso, né? Que isso é importante para todas as pessoas, né? Porque a gente tem que trazer essa acessibilidade para todo mundo. E eu acho que o mais interessante é isso, é o que a gente fala muito aqui também, né? Educação em diabetes. É o quanto isso é importante, trazer essas informações para todo mundo, para que todo mundo saiba, que todo mundo entenda, que todo mundo possa ajudar todo mundo e para que as informações vão se somando, né? Isso é muito importante.
Eu acho interessante também essa questão de você ter uma rede, né? Eu não Sim. conhecia diabéticos, eu não tinha contato com nenhum diabético, assim. Para mim era difícil demais encontrar para discutir, para conhecer como é que é a dinâmica do tratamento, como é que era a atividade física. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade. E depois eu fui conhecendo algumas pessoas que tinham um diagnóstico, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, hoje eu conheço mais pessoas com DM1 Sim. e eu vou acompanhando, vejo que é interessante para a minha realidade, né? Que é Uhum. muito importante entender isso também. Senão a gente não faz atividade física, a gente não faz tratamento nenhum, a gente não procura evoluir naquilo que a gente comporta, né? Com Então, assim, certeza. dentro da atividade física, eu tenho algumas estratégias que para alguns diabéticos funcionam, que para mim não funcionam de forma alguma, Sim. né? Então, é aquela coisa assim, além de ter o conhecimento sobre a doença, é ter um autoconhecimento, né? Assim, Falou perceber o que o tudo. seu corpo tolera, né? O que Falou tudo. você gosta de fazer, Sim. né? É uma coisa que eu adoto muito é o seguinte: como eu trabalho com desempenho em atividades do dia a dia, Uhum. né? Preocupação, eu tenho muito contato com diabéticos idosos que não Ah, têm conhecimento assim, sobre, né? sim. Sobre a importância do exercício físico, fazem muitas atividades físicas no dia a dia, não entendem que o que fazem pode impactar na glicose, né? Então, assim, eu vejo assim, nossa, o quanto é importante ter a educação em relação a doença, qualquer doença crônica, né? Sim, O sim. diabetes é uma mudança de hábito, né? Inserir uma atividade física no dia a dia de uma pessoa que não gosta de atividade física, acho que eu fui abençoada, assim, porque eu É, gosto muito. sim. Mas tem diabético que não gosta, né? Como é que você Sim. insere? Como é que você busca o interesse dessa pessoa em realizar uma atividade física que nunca foi parte da rotina dela? Eu vejo isso com os idosos, assim, né? Então, é aquela dinâmica, aquela criatividade para poder realizar. Criatividade. Não, e para o idoso ainda é mais, né? Porque eles têm uma certa resistência, porque a maioria deles, muitas das vezes, assim, posso estar falando bobagem, tá? Aí você me corrige. Muitas das vezes, às vezes, nem nunca fez nenhum tipo de atividade física, e aí na velhice você entra com esse trabalho de, às vezes, trazer movimento, né? Que a gente fala que é trazer movimento para a vida das pessoas. É, é. E, e eu acho que isso é importante. Então, você trazer isso para. E olha que você não é totalmente voltada para isso, né, no seu trabalho, mas você acaba fazendo esse trabalho para os pacientes. E acho que isso acaba sendo muito importante também para você se conhecer e conhecer o diabetes em você mesma, né? Você Uhum. trata o outro sabendo como deveria ser feito com você. Então, acho que isso é muito legal. Eu defendo muito a ideia, Wellington, de trabalho em equipe, sabe? Sim, Tanto é que, né, estou buscando você para ficar perto de mim lá onde eu estou trabalhando. A questão de você ter um trabalho em parceria com outro profissional, sim, você consegue educar aquela pessoa para envolver com o que aquela condição de saúde vai trazer para a vida dela. sim, claro. Por exemplo, no meu caso, eu consigo desenvolver o exercício físico com facilidade, tenho muita disciplina com exercício físico. Uhum. Queria ter a mesma disciplina, por exemplo, com a alimentação, que não chega nem aos pés do que eu tenho E ia te disciplina fazer uma em pergunta com relação a isso. Como é que é a sua alimentação? Que eu sei que você é paciente da Débora hoje, né? Que é uma das eu nossas sou profissionais. paciente da nutricionista, da Débora, Isso, e que é uma também das a nossas minha, profissionais de nutrição lá da Santa Casa. E a é, Isabel, né, já trata com ela também. a minha endócrino também fez parte da equipe lá da Santa Casa, Sério? Olha que a Marina. bacana, que legal. Então, a Marina também fez parte lá, ela se formou lá, então veio tudo de lá. Sim. Muito bem acompanhado. Então, a questão a minha alimentação hoje, eu também tenho esse Deixa eu benefício só de responder uma peso e pergunta aqui rapidinho. A live vai ficar gravada, tá, gente?
Eu vou fixar ela aqui e salvar ela aqui. Vai ficar gravada assim. Pode terminar. Tá. O fato de eu ter sido criada no interior e na zona Sim, rural, eu tive contato sempre com alimentação natural. sim, Então, o que eu excedia na minha adolescência? Eu excedia em fruta, eu excedia em coisas naturais, ué. sim, sim, sim. Mas também tem um impacto na glicose, né? Não Com é porque é certeza. natural que pode, né? Não Fato. é isso, não estou falando isso, mas eu extrapolava nisso, Entendi. né? Hoje, a minha alimentação, ela é regrada, ela é Sim, regrada. Eu não tenho essa, eu não tenho, primeiro que, assim, eu sendo acompanhada pela Débora, ela me deu uma assistência muito interessante, né? Eu sigo de acordo com que por exemplo, eu tenho uma rotina que não é uma rotina com horários, por exemplo, fixos. sim, Então, eu tenho que encaixar a minha alimentação na minha rotina. Então, assim, eu consigo me alimentar. Às vezes, eu não tenho tanta disciplina com o horário, justamente porque eu não tenho horário fixo, né? Mas a maioria das minhas alimentações eu faço ela em horários fixos, o que me ajuda bastante, sim. Eu né? acho que a gente todo, acho que toda a gente que trabalha com as pessoas geralmente não tem horário, né? A gente faz quando a gente pode, no geral. Então, assim, eu fui aprendendo a organizar a rotina do diabetes na minha rotina, porque, Sim, assim, quem me dera viver numa bolha de vidro, né, assim, e ficar ali e cuidar só da doença. Não é sim, assim que a gente vive, né? A gente tem outras questões, a gente tem outros objetivos, né? claro. Eu falo que o diabetes eu vejo como parceria, porque assim, eu cuido dele para que ele não descompense e deixe eu caminhar para os outros objetivos que eu tenho na minha vida. Perfeito. Então, assim, a minha disciplina com o exercício físico, me ajuda muito no controle da glicose, né? Não vou falar, Wellington, assim, que a minha glicose seja perfeita o tempo inteiro. Assim, Sim, na minha vida não existiu isso. Sempre eu tive oscilações, eu tive momentos que foram mais tensos para mim, repercutiu na glicose, enfim. sim, Hoje eu tenho uma tranquilidade em relação à minha glicemia sim, por causa principalmente da atividade física. Assim, no meu caso, a atividade física é o principal motivo da minha glicose ser mais estável, né? sim, Mas sim, tem sim. alterações, né? E uma E última aí, pergunta que, uma última pergunta que eu tenho para te fazer, que seria o seguinte. Hoje, você acha que, sei lá, tem alguma atividade física específica para a pessoa fazer? Ou você acha que não? O que que você acha que seria assim, hoje, com você percebendo? Você acha que. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas você percebe que é a mesma coisa para você do que para um amigo seu que, por exemplo, você já conversa sobre? Tem a mesma percepção de atividade física? Todo mundo faz porque gosta, porque ama, ou faz porque se sente obrigado? O que que você acha? tá, vamos lá. Eu vou usar um pouco do meu ponto de vista profissional, Elton. Sim, Eu sou a favor de quando o diabético chega ali com o diagnóstico e a gente tem aquela percepção que a atividade física ou o exercício físico é importante para o controle da glicose, eu tenho que conhecer aquele diabético e eu tenho que conhecer quais são os gostos, as preferências, a dinâmica da vida daquele indivíduo que está ali na minha frente, antes de entender ele como a doença. sim, O meu objetivo enquanto profissional é inserir um exercício físico na rotina dele, eu tenho que entender qual que é a dinâmica dele e qual atividade física vai ser interessante para ele praticar. Então, eu vou apresentar algumas opções. Eu não acredito que um único exercício seja, assim, aquele exercício que você vai indicar para todo mundo, né? Não é porque a caminhada é livre, é de graça, é acessível, que eu vou indicar ela para todo mundo, sim, né? Eu posso pensar em outras atividades que são livres, que são gratuitas e que podem ser feitas por todas as pessoas
e que eu posso ali apresentar para aquela pessoa que está com aquela condição e que ela vai aderir, né? Perfeito. A É gente já perfeito. conversou muito sobre isso, né, É, Wellington? eu Então, eu falo acho muito isso. sobre isso com os Eu pacientes, acho que as que a gente. pessoas podem fazer atividade física É, e podem fazer exercício físico, aderir a isso, mas assim, de acordo com o seu. Aquela coisa assim, tem que ser uma coisa prazerosa. Porque sim, na nossa vida, assim, enquanto diabética, né, enquanto diabéticos, é uma coisa que vai fazer parte dela totalmente. Assim. Então tem que ser uma sim, coisa prazerosa para mim. Tem que ser uma sim, coisa que eu não vai ser forçado, que não vai ser cansativo. Então, sim, assim, e ao longo da vida eu posso aderir a outras atividades e a outros exercícios, né? perfeito. Por exemplo, lá com os meus idosos, eu tenho alguns idosos que falam assim: ah, minha filha, eu tenho tempo para fazer nada, não. Eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que organizar minhas coisas. Eu falo assim: então, a senhora está fazendo atividade física, Sim, né? perfeito. E não percebe que isso é uma atividade física, que ela está movimentando, né? E alguns profissionais também não têm essa compreensão. Pois é. Então, assim, e a hipoglicemia que vem ali depois? E a hiperglicemia que vem ali depois? Sim, Né? Então, assim, eu não acredito que um único exercício seja o favorável para todo mundo. Eu acredito que cada um tem uma peculiaridade que pode ser explorada e ganhar no tratamento da condição de saúde que está apresentando, perfeito. no caso do diabetes. Eu Eu confio falei, nisso. eu te perguntei isso justamente porque é uma das coisas que eu quero ressaltar, aproveitar para ressaltar, você falou, e ressaltar mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre vejo isso lá no ambulatório, quando a gente conversa com os pacientes. Ah, porque eu não gosto de musculação. Ah, porque eu não gosto de dança. Ah, porque eu não gosto de caminhada. Ah, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tá, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar futebol. Ah, eu gosto de jogar um vôlei. Ah, eu gosto de sair para conversar com as minhas amigas, para andar. É, Então, assim, a gente tenta chegar, né, num consenso em relação, tipo, tá, o que você gosta? Ou se não gosta, o que é o que é mais provável que você faça sem que seja tão sofrido. Isso se torna uma Uhum. rotina, né? Porque a gente percebe o quanto, igual como eu falei no início, o quanto o exercício físico, e ele é um pilar, né, do diabetes, o quanto ele é importante no controle da glicemia, o quanto ele é importante no controle do diabetes e quanta diferença que ele faz. E você é uma pessoa que a gente viu aí que tem o diabetes há muitos anos e que faz Uhum. aí o uso de atividade física e já percebe a diferença que isso traz, né, para sua vida e o quanto isso é importante. E você gosta, mas tem pessoas que não gostam e que fazem às vezes meio que obrigados, então a gente tem que encontrar um meio termo, tipo, entre o não gostar e o que eu gosto, o que eu não gosto menos, né? Tipo assim, a coisa Uhum. que eu gosto mais entre as que eu não gosto para tentar É, fazer e para tentar fazer com que isso vire rotina. Então, desde que seja uma caminhada, que seja, mas caminhada a gente fala, tá? A gente fala muito. Caminhada não é caminhada uhum. de passeio no shopping, não, tá? É caminhada acelerada, andando rapidinho, não é caminhada de passeio no shopping, não. Porque É, é uma atividade física, né? Mas para se tornar exercício físico, a gente tem que ali trabalhar as dinâmicas de tempo, né? Dentro da uhum. caminhada. Então a gente tem a musculação, a gente tem aula de Muay Thai, a gente tem aula de dança, a gente tem diversas atividades físicas, andar de bicicleta, e aí tem intensidades. Então, assim, a gente pode trabalhar dentro de todas essas modalidades, intensidades. Então, oportunidade, a gente tem muita opção. E a gente tem profissionais aí também hoje, né, que podem ajudar, escolher, ajudar, que assim, não vai faltar nada, não vai faltar coisa para o pessoal fazer hoje. Uma coisa que eu acho interessante, Wellington, também, é a gente ressaltar o seguinte: o exercício físico, quando a gente, né, você citou esses vários exercícios que você citou, algumas pessoas podem pensar, né, tipo assim, eu não tenho acesso a isso. E a Sim, gente tem que pensar numa realidade social também, né? sim, sim, Muitos sim, diabéticos não têm acesso a muita coisa, principalmente com em relação ao certeza. tratamento. Tem atividade, tem exercício físico que você não vai ter gastos, que você pode pensar junto com o seu, né, paciente, com o seu cliente, que vai ser viável para ele fazer, né? Por Sim, exemplo, ele ir
uma escada próxima a ele. Você pode trabalhar isso com ele, né? Você pode negociar com ele assim um tempo para ele começar a descobrir assim nos arredores da casa dele o que ele pode usar como recurso para fazer um exercício físico, Perfeito. né? É aquela questão de compreensão do contexto social Sim, para inserir uma atividade física, né? A gente tem que pensar nisso também. Às vezes, assim, tem pessoas que têm um ranço de caminhada porque é, todo mundo indica. Com essa questão de, caminhada é acessível, caminhada você pode fazer em qualquer lugar. Tá bom, não gosto de caminhada, vamos pensar no que você tem próximo de você. Pensa comigo. sim, E fazer essa pessoa pensar ativamente no tratamento dela, pensar ativamente no exercício físico dela. sim, Eu sempre fiz assim, mas porque eu gostei. Sempre sim, gostava, né? Gostava de atividade física, de exercício físico. Não era uma coisa que eu negociava. Não vou diminuir meu exercício físico. Eu sim, quero fazer. Então, eu discutia, tinha condição, tenho condição de fazer, de pagar por alguns, né? sim, Enquanto eu tiver essa condição, eu vou investir, porque é um investimento para mim. Mas pensando na realidade da maioria dos diabéticos, a gente sabe que não é bem assim, né? sim. Então a gente pode pensar junto com ele, como você já descreveu o que faz com seus diabéticos, né? Eu acho isso fantástico. É pensar com ele o que ele pode fazer, né? E aí ele se sentir, nossa, eu estou pensando no que eu estou fazendo comigo, assim, junto com Sim. o meu profissional. É igual eu falo com você, né, Wellington? Assim, eu vou atrás de você agora. Agora você vai ser meu personal. Vai ter que discutir comigo atividade física. Discute atividade Mas, física o tempo inteiro. E é ótimo, mas né? Porque, assim, igual no meu caso, eu acho que isso acaba sendo um incentivo muito grande para mim. Eu adoro, assim. Eu falo assim, que tudo que me instiga me dá vontade, sabe? Que eu quero. E eu acho que isso é importante. Mas vamos lá, para a gente já ir finalizando a nossa live, já está acabando. Nossa, assustei gente, já tá. rápido. Passou rápido, né? A gente vai conversando e vai esquecendo. Eu queria que você É, deixasse uma mensagem de incentivo para as pessoas com diabetes, sobre praticar atividade física, o que, que você acha que é interessante, o que você acha que não, você já falou, a gente já falou bastante, mas eu acho que é bom a gente ressaltar isso, né? Então, deixa uma é. mensagem de incentivo para o pessoal aí. Nossa, uma mensagem de incentivo. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a gente tem que pensar no diabetes e pensar em tudo, todos os objetivos de vida que a gente tem, né? E pensar, nossa, eu tenho a condição de saúde é essa, apesar dela, eu tenho várias possibilidades, né? Pensar na atividade física como um recurso para melhorar a condição de saúde que você tem e pensar como que você pode desenvolver, porque aderir a uma rotina diferente, a coisas diferentes na sua rotina, leva tempo e você tem que respeitar o seu tempo, Perfeito. né? Ele é difícil, às vezes é difícil aderir a algumas coisas na rotina, você tem que entender por que está sendo difícil para você, né? E confia nos profissionais que estão com você e discute com eles, não tenha receio em falar qual que é a sua dificuldade. Quanto Perfeito. mais você falar sobre a sua dificuldade, seja para fazer exercício, seja para fazer alimentação, aderir à medicação, falar sobre isso, sobre essa dificuldade, o profissional vai estar capacitado para te ajudar a entender o porquê, né? O diabetes Perfeito. não é a sua vida, faz parte dela. Então, Sim. você tem que ter as pessoas de confiança e seguir em frente. Diabetes faz parte, não é a sua vida. Eu acho que é isso que eu levo para a minha vida, assim, né? E faz Sim. parte, não é a minha vida, né? Ah, Então, eu tenho que ter uma relação saudável com ele. falou perfeitamente. Ah, eu só tenho a agradecer isso tudo que você tem feito e falado aqui pra gente. E é isso, ressaltando o que a Isabel falou aqui, tá, gente? Então, levem isso para a vida de vocês. É muito importante que o exercício físico seja inserido dentro da vida de vocês, para o diabetes. E não existe exercício correto, não existe o exercício certo. Existe a atividade física ou o exercício físico que te dá mais prazer. Ou que te dá menos, que te traga menos dificuldade em fazer. Então, pense nisso, faça atividade física, insira isso na sua vida, que vai ser muito, muito importante para o seu diabetes, tá? É muito, muito importante. E eu quero agradecer, Isabel, por esse tempo aqui com vocês, ter se disponibilizado, por estar aqui.
me ajudar aqui nessa live, falar um pouco sobre a sua vida, expor um pouquinho, né, da sua vida, das atividades físicas que você faz hoje. E só tenho a agradecer. Assim, eu que agradeço a oportunidade de dividir as experiências, assim, eu acho isso muito importante, assim, Sim. né? Um espaço que pode ajudar as outras pessoas, né? Eu estou super à disposição sempre para falar sobre isso, né? E agradeço por tudo, Wellington, assim, né? As nossas conversas estão sendo muito produtivas. Tchauzinho, até a próxima. Tá? Tchau.